seja, Deus vai dando mostras ali. Aí você deu um exemplo bem legal que é tipo assim, são tesouros escondidos. Quando você vai lendo o texto, aí você para e fala, peraí, há uma figura de Cristo aqui. Há uma figura de Cristo aqui. Então, Deus vai dando mostras dessa redenção que vai entrar efetivamente no espaço/tempo há 2000 anos atrás. É o que o Pedro diz, né? Mas manifesta o Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo, mas manifesta nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, quando ele tangencia, quando ele entra no tempo e no espaço, e aí que é a ideia de deixar a sua glória, né? Porque aí ele vai ser... Despir da exatamente. glória. E aí ele vai sofrer o efeito, por exemplo, do tempo. O efeito do tempo. O efeito brutal do tempo. E do espaço. Não é por acaso que Jesus diz, é melhor que eu envie o Espírito Santo. Porque a rigor, César, se não houvesse o Espírito, Jesus não teria como se reunir com todo mundo ao mesmo tempo. Porque ele se limitou espacialmente, temporalmente. Quer dizer, Jesus está disponível a todos por meio do seu Espírito. É por isso que nós oramos ao Pai, em nome do Filho, pelo que ele fez, com a ajuda de quem? Daquele que está disponível, o Espírito Santo de Deus. É isso aí. Porque Jesus, o Logos, se limita brutalmente por amor a nós. E a gente tem que entender que essa limitação não toca na divindade do Logos, né? Então ele continua sendo Deus, mas abre mão da sua glória, que é a ideia que a igreja discute nos concílios, por exemplo, o concílio de Calcedônia, que é essa dupla natureza, como que funciona e tal. Então, abre margem para várias discussões. Tassos, sobre Jesus como chave interpretativa da Bíblia, fora de Gênesis, quando que a gente começa a perceber, por exemplo, que ler a Bíblia a partir desse óculos que é Jesus, aí tudo começa a fazer sentido? Fora de Gênesis, todos os livros são assim. Vamos dar um exemplo aqui em Números, por exemplo. Em Números, o que é que nós temos? Nós temos em Números a história de um povo, não é, que havia passado o Mar Vermelho sem sequer ali molhar os pés, havia sido miraculosamente alimentado ali no deserto, e Deus prepara aquele povo para ser uma nação. Números é um livro militar. Quando você começa a ler Números, tem um censo. Quem são os que vão à guerra? Vamos preparar o povo para ser uma nação, para atingir um objetivo. É a primeira vez na história do povo de Deus, César, que Deus dá algo a ser realizado pelo povo. É a primeira vez. Algo a ser realizado, tem um propósito. Aí eu acho muito interessante como Deus organiza o povo ali. Se nós não tivermos essa percepção de Cristo, a beleza, o elemento estético da beleza se esvai nas Escrituras. Mas quando nós entendemos e olhamos pela lente interpretativa que é Jesus Cristo, o texto salta com uma beleza impressionante. Porque como é que Deus organiza o povo ali, César? Coloca o tabernáculo ao centro, representando a presença de Deus. Aí tem as 12 tribos, 4 vezes 3, 12. Bota 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. Se você somar o número de pessoas de cada tribo, você vai ver que a de baixo é bem maior. E a representação de Deus ao meio. E ele manda o povo se levantar e marchar. Grande pastor César, se nós tivéssemos naquela época a condição que temos hoje... De subir um drone. Um drone, um satélite, para verificar de uma perspectiva espacial o que estava acontecendo ali, o que é que nós viríamos? O layout é uma cruz. A cruz. O povo de Deus organizado como uma cruz, com Deus no centro, cada pessoa sabendo o seu papel, marchando em direção ao propósito maior que Deus deu para a vida deles. O que é isso? Uma alusão ao que possibilita a cruz. Graças à cruz é que nós temos a capacidade de organizar o povo
em igreja, a igreja nasce em Atos 2, no dia de Pentecostes, é a certidão de nascimento da igreja do Senhor. Você tem a igreja do Senhor em Números, marchando com Deus no centro, em direção a um propósito que é dado por ele. Olhe que elemento belo. É um dos elementos visuais mais belos e importantes de todas as Escrituras. Se nós não tivermos essa percepção de que em Cristo nós temos a revelação mais bela, profunda e sublime do Antigo Testamento, nós passamos por este texto até querendo terminar logo. O povo lê o livro de Números, querendo terminar logo, quando é um dos livros mais impressionantes que tem, mais belos que tem, quando nós entendemos que ali existe a representação de Cristo. Ou seja, quando a gente... a ideia, por exemplo, eu amo ler a Bíblia.